Mas para falarmos sobre os modos de produção pré-capitalista, é interessante que a gente revisite o conceito de modo de produção que nós vimos na última aula. Vou deixar o link aqui em cima, para que a gente possa compreender melhor esses modos de produção. E aí, o que é um modo de produção? O modo de produção pode ser entendido como a maneira como a sociedade é organizada para garantir a sua própria sobrevivência e continuidade, ou seja, para garantir a sua reprodução. Vimos na aula passada que o trabalho é uma atividade humana que visa atender às necessidades que os seres humanos possuem. Os seres humanos, assim como qualquer outro animal, temos necessidades que temos que atender, necessidades fisiológicas, como por exemplo a necessidade de alimento, e para isso nós temos que buscar alimento ou produzir o alimento para consumirmos. E também somos uma espécie que é dotada de desejos, e esses desejos são infinitos. E aí a sociedade humana, para atender tanto as suas necessidades como para atender os seus desejos, ela se organiza para produzir tudo aquilo que é necessário para garantir a sobrevivência e garantir a continuidade enquanto espécie, ou seja, garantir a reprodução da sociedade, a reprodução dos seres humanos. E aí, o modo de produção seria, ao mesmo tempo, como os humanos produzem coletivamente os seus meios de subsistência, ou seja, como ele produz tudo aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência, e também como esses seres humanos se associam economicamente. Então, o modo de produção é, ao mesmo tempo, uma forma de organização da sociedade que visa a sobrevivência, que visa a reprodução dessa sociedade e, ao mesmo tempo, está ligada à questão econômica, ou seja, a forma como se dá a economia dessa mesma sociedade. E aí os modos de produção são baseados no sistema socioeconômico predominante. Em várias épocas da história da sociedade humana, da espécie humana, nós tivemos vários sistemas sociais coexistindo, não exatamente no mesmo espaço, mas coexistindo na mesma época, coexistindo no mesmo período. É o caso, por exemplo, do nosso tempo atual. Nós temos mais de um sistema socioeconômico existente no mundo. Nós temos o sistema socioeconômico capitalista, que é o sistema predominante. A maior parte dos países do mundo seguem o sistema capitalista. A China tem um sistema que seria conhecido como um sistema híbrido, porque tem características do capitalismo e tem características de um outro sistema, que é o sistema socialista. Outros países também seguem o socialismo, como é o caso de Cuba, né? E nós também temos algumas poucas sociedades que se mantêm mais ou menos isoladas do restante da sociedade humana, como, por exemplo, algumas tribos indígenas que vivem ainda isoladas na floresta amazônica. E aí o que é que acontece? Essas civilizações, essas pequenas comunidades, elas seguem um modo de produção que a gente chama de modo tribal, modo primitivo, ou das sociedades comunais. Então, o que nós podemos observar com isso? É que mesmo nos dias de hoje, nós temos a coexistência de mais de um sistema de produção. O sistema de produção socialista, o capitalista, que é o predominante, e o sistema primitivo, que ainda existe em algumas poucas sociedades mais ou menos isoladas. Mas todo modo de produção ele pode ser dividido em três partes, em um tripé: a produção, a circulação e o consumo. E para entender a forma como a sociedade se organiza para garantir sua sobrevivência, nós temos que entender como ela produz, como esses produtos produzidos circulam dentro da sociedade e a forma como eles são consumidos. Então, a produção é a maneira como a sociedade se constrói e se desenvolve para sobreviver através dos recursos materiais. É como ela produz aqueles recursos que ela necessita para atender os seus desejos e necessidades. Então, como é que essa sociedade se organiza?
para produzir esses materiais? Como é que esses recursos naturais são transformados naqueles objetos, naqueles materiais que são necessários para garantir a sobrevivência da espécie? Então, o que acontece? Então, a produção está ligada justamente a como o ser humano produz tudo aquilo que ele necessita. A circulação seria o modo como a sociedade faz circular a mercadoria, ou seja, como acontece o intercâmbio e a troca dos produtos produzidos. Então, se na produção a sociedade produz os recursos materiais necessários para garantir a sua sobrevivência, a circulação seria o modo como esses recursos depois circulam entre os indivíduos da sociedade. Por exemplo, as sociedades comunais, como por exemplo as sociedades indígenas, normalmente elas não fazem comércio. Elas trocam um produto por outro produto, né? Era assim, por exemplo, no período pré-histórico. Na pré-história, antes do surgimento do comércio, se uma tribo tinha trigo, a outra tribo tinha centeio. Aquela que tinha trigo precisava de centeio e a que tinha centeio precisava de trigo. Então, o que é que essas duas tribos faziam? Elas trocavam os produtos que elas tinham pelos produtos que elas não possuíam. Então, a que tinha trigo trocava esse trigo por centeio, e a que tinha centeio trocava esse centeio por trigo. Então, você tinha aí uma circulação dos produtos que cada uma das tribos produziam, trocando um intercâmbio entre elas, entre essas duas tribos, e elas faziam uma troca de produto. O produto que eu necessito pelo produto que você necessita. E aí o que acontece? Só que nem sempre você conseguia fazer essa troca com facilidade, porque afinal de contas, talvez uma tribo tivesse um produto que a outra não queria. E aí a troca não era efetivada porque uma não tinha o que oferecer em troca daquele produto que ela desejava trocar. Então, por conta disso, foi que houve a criação da moeda. E hoje vocês veem que a nossa sociedade, toda a circulação, toda a troca e intercâmbio de produtos, você troca um produto por dinheiro. A criação do dinheiro foi justamente para criar-se um objeto que seria um objeto de troca. Ele serviria para fazer qualquer troca. Então eu posso trocar o trigo por dinheiro e depois trocar esse dinheiro por centeio. E aí eu tenho o produto que eu desejava inicialmente, que era o centeio. Só que eu posso trocar meu trigo agora com qualquer outra comunidade. Elas tenham centeio ou não tenham, basta que elas tivessem o dinheiro. Então isso seria a circulação, o modo como a mercadoria vai circular dentro da sociedade ou entre uma comunidade e outra, que é o intercâmbio, né? E por fim, o consumo, que é a forma como as diferentes classes sociais consomem as mercadorias produzidas. Em vários modos de produção, haviam sociedades em que o consumo é extremamente desigual, onde uma determinada classe social estava ligada à produção, enquanto as outras classes sociais sobreviviam de consumir aquilo que era produzido pela classe produtora. Então, o que é que acontece? Dentro de uma sociedade, sobretudo dentro de uma sociedade desigual, o consumo vai ser diferenciado. A qualidade de alimento consumida por pessoas pobres é muito diferente da qualidade dos alimentos consumidos pelas classes mais ricas. As classes mais ricas têm condições de consumir mais, de comprar mais do que as classes mais pobres. Então, a qualidade da mercadoria e a quantidade de mercadoria consumida vai variar de classe social para classe social. E aí isso também vai mudar de um modo de produção para outro. Você vai ter alguns desses modos, eles são mais igualitários, e outros são mais desiguais. Então, a forma de consumo também vai ser diferenciada entre um e outro. Então, podemos dizer que o modo de produção nada mais é do que a união de forças produtivas e das relações sociais de produção. Que são dois conceitos que nós discutimos na aula passada, né? Vocês podem voltar lá e fazer uma revisão.
Então, o que acontece? Então, o modo de produção esse é esse conjunto que vai juntar todas as forças produtivas existentes dentro daquela sociedade, mas todas as relações de produção que existem entre as várias classes sociais, levando em consideração a produção, a circulação e o consumo de todos os bens materiais que são produzidos por aquela sociedade, visando garantir a sobrevivência da mesma. E aí o que acontece? Existiram uma série de vários modos de produção, o modo de produção primitivo, o escravista, asiático, feudal, capitalista e socialista. Né? Então nós podemos enumerar que na história da sociedade humana tivemos 6 diferentes tipos de modos de produção. Só que como nosso objetivo é estudar apenas os modos de produções pré-capitalistas, nesse vídeo a gente não vai trabalhar nem o modo de produção capitalista e nem o modo de produção socialista. Vamos falar apenas do primitivo, do escravista, do asiático e, por fim, do modo de produção feudal.